Estamos mais uma vez aqui no estúdio AT Play, do Grupo Otimoneiro de Comunicação e Mídia, recebendo aqui a visita do Juan, que é do Partido Novo, veio visitar a nossa cidade aqui, veio visitar a nossa redação. Juan, seja muito bem-vindo. O que te traz aqui a Canoas e quais são as boas novas? Obrigado, Simone. Obrigado por me receber aqui. Tenho um grande respeito pelo Grupo de Comunicação Timoneiro, 50 anos de história e trajetória aqui em Canoas, então parabéns pelo trabalho de vocês. Eu moro aqui do lado, né? Moro aqui em Porto Alegre, sou muito próximo do vereador Jonas Dall'Agna, aqui do meu partido, e já faz alguns meses que tenho trabalhado na minha pré-campanha à candidatura a deputado estadual, que eu vou aí esse ano buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Esse é o motivo da tua visita, também contar isso pra gente. Também Mas contar. conta pra nós, pra quem não te conhece em Canoas, qual é a tua história? Quem é o Juan? Legal. Bom, eu sou natural da cidade de Uruguaiana, fronteira oeste do estado. Vim para Porto Alegre com 2 anos de idade. Eu sou de uma família humilde. Cresci criado pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, enquanto ele esteve no Brasil também. Hoje meu pai mora nos Estados Unidos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Estudei boa parte da minha vida em escola pública e a política sempre foi algo muito importante dentro da minha casa. Por ser de uma família humilde, por ter... pelo fato da minha mãe trabalhar, minhas tias trabalharem desde muito cedo, eu lembro que no início da década de 90, é mais ou menos a época que eu começo a me recordar da minha infância, a gente vivia um período de hiperinflação no Brasil. Então, a listinha de supermercado era feita toda semana lá em casa, e a minha mãe muitas vezes ia várias vezes no supermercado para ver se o preço se tinha como comprar. Então, e sempre se falou muito da influência da política no dia a dia, né? E a inflação, bom, a inflação ela atinge principalmente as pessoas de mais baixa renda, as pessoas mais pobres. Então, desde a infância começou a me despertar esse interesse pela política. Aos 16 anos eu tirei o meu título de eleitor, me filiei pela primeira vez num partido político, mas só fui realmente conhecer e viver um pouco da atividade político-partidária lá com 20 e poucos anos. Mas eu nunca me senti muito bem representado nem pela esquerda e nem pela direita. Eu sou LGBT, me assumi para minha família com 18 anos de idade, eu tô com 34 hoje, então faz aí alguns anos, isso foi em 2005. E a gente vivia naquela época, 2005 não, 2006. E a gente vivia um outro país naquela época, né? Eu acredito que hoje a gente já evoluiu muito nessa pauta civilizatória, que é o respeito à população LGBT, mas naquela época ainda não era assim. Eu fui criado numa família católica, apostólica romana, então eu tive que começar a me afirmar como indivíduo, me afirmar como pessoa e também manifestar isso aonde eu acreditava que poderia fazer diferença, como na política. Cheguei a frequentar alguns partidos de esquerda, mas não me sentia representado pela visão de mundo geral, assim. Claro, pauta LGBT sempre teve espaço, mais recentemente, na esquerda, mas eu não conseguia me sentir representado com a visão de mundo, com a visão de mercado. Eu fui criado com uma visão de capitalismo, de que o capitalismo era um bom sistema, um sistema econômico, que ali tinha progresso, e eu não conseguia enxergar isso na esquerda. Eu acabei, com 24 anos, desistindo de me envolver com política e decidi focar na minha faculdade de Direito. E, bom, vou me formar e depois eu vejo o que acontece comigo. Me formei em 2014/2, no segundo semestre de 2014, passei na OAB, comecei a advogar, e no final de 2015 caiu na minha mão um livrinho chamado A Lei, do Frédéric Bastiat. Eu gosto de dizer que o Bastiat era um filósofo, escritor, economista e profeta francês do século XIX, onde ele falava qual era os efeitos de a lei ter a sua finalidade deturpada. Eu já era advogado, já estava advogando, já vivia o mundo da advocacia naquela época, e aquele livro fez um boom na minha cabeça. Assim, eu pensei, caramba, como que eu nunca tinha tido acesso a esse conhecimento antes? E foi ali no final de 2015 que eu acabei descobrindo o Movimento Livres. Eu comecei a participar do Movimento Livres. Em março de 2016 eu conheci o Fábio Osterman na Assembleia Legislativa naquela época. Começamos a conversar, ficamos amigos. O Livres tinha um projeto de se tornar conhecido naquele ano. A gente era uma tendência interna do Partido Social Liberal. E naquele ano o Fábio foi candidato a prefeito de Porto Alegre. Eu, o Vinícius e a Ana fomos candidatos a vereadores para ajudar a expandir e a divulgar as ideias do Livres. Evidentemente, a gente não ganhou aquela eleição, nem o Fábio, nem eu, nem a Ana, nem o Vinícius,
mas fizemos um trabalho de divulgar o Livres, não só em Porto Alegre, mas pelo estado, afinal, no Rio Grande do Sul, os olhos também estão voltados para as eleições na capital, né? E durante o ano de 2017, eu me aproximei ainda mais do Livres. Eu cheguei a ser vice-presidente estadual do PSL, o Fábio era o presidente, eu era o vice estadual do PSL, fui presidente do PSL municipal em Porto Alegre. E a gente construiu o ano de 2017 inteiro com aquela nossa ilusão de que o Partido Social Liberal se tornaria, enfim, o Livres e que a gente iria para as eleições de 2018 como um partido político. Em dezembro de 2017, começou os boatos de que o Bolsonaro iria se filiar ao PSL. Naquela época, o Livres, inclusive, fez uma nota, né? Bolsonaro não irá se filiar ao PSL. E tá, virou o ano, 2018, e eu lembro até hoje, acho que foi 5 ou 6 de janeiro, o Fábio me mandou uma mensagem. Se prepara que o barco vai afundar. E foi ali que começou aí a história de que o Bolsonaro efetivamente iria se filiar ao PSL, o que parecia algo totalmente real, porque naquela mesma semana o Luciano Bivar, que para mim é um dos grandes pilantras da política brasileira, tinha se reunido com uma galera que ia vir para o Livres e a gente ia começar o movimento de mudar o estatuto do PSL. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira foi o almoço do Bivar com o Bolsonaro, onde o Bolsonaro decidiu que iria se filiar ao PSL, e antes que ele formalizasse a filiação, o Livres acabou emitindo a nota de que, com a vinda do Bolsonaro e por ele representar um projeto antiliberal, nós não iríamos mais ficar no partido. E foi aí que o Livres se transformou no que ele é hoje, um movimento, uma associação de formação liberal e que é suprapartidária. Enfim, hoje o Livres já abandonou essa ideia de um dia se transformar num partido político e ele segue esse trabalho mais ou menos de um think tank de formação, de informação dentro do movimento E tu liberal. leva na tua vida concomitante as tuas ações junto ao novo, né? Acho que você vai chegar lá, né? Quando é que tu chega ao novo, mas eu só queria entender. Sim. Né, ele virou uma instituição, né? Um órgão ali, enfim, do qual tu faz parte ainda concomitante hoje eu sou líder do Livres, né? Eu já coordenei o Livres em 2019, mas diante da impossibilidade e do fracasso do projeto dos Livres, que infelizmente foi isso que aconteceu, né? O Amoedo, inclusive, disse isso na época que quando a gente tenta na política fazer as coisas por meio de atalhos, a gente acaba sempre se ferrando. E foi basicamente o que aconteceu, né? Então, depois que isso aconteceu, que o Livre saiu do PSL, a gente reuniu o nosso pessoal, a gente era um grupo grande aqui em Porto Alegre, no estado, a gente devia ter em torno de 60, 70 pessoas naquela época, e conversamos e decidimos que, então, iríamos para o Partido Novo, que era, e que é ainda hoje, a melhor plataforma política para que alguém identificado com o liberalismo possa fazer política, por tudo que o Partido Novo é, pelos princípios e valores que ele tem, e também pela institucionalidade que o Novo tem. Eu acho que esse é um grande diferencial do partido. E desde então a gente tem trabalhado junto no Novo. Eu cheguei a trabalhar na Câmara de Vereadores com o vereador Felipe Camozato em 2018. Eu fui contratado para fazer um trabalho de revisão legislativa. Fiquei 3 meses lá no gabinete. Nessa época eu me licenciei do escritório onde eu era associado para assumir esse cargo. Fiz o trabalho de revisão legislativa, mais de 12 mil leis eu revisei naquela época, isso acabou virando um produto do mandato do Camozato depois, que fez uma frente de desburocratização, já revogou diversas leis que naquela época foram mapeadas. E em maio de 2018 eu fui coordenar a campanha do Fábio, deputado estadual, que felizmente foi eleito aí com 48.897 votos. E trabalhei com ele até abril de 2020. Aí, em abril de 2020 eu deixei o cargo, fui concorrer a vereador no meio da pandemia, a gente não sabia muito bem se ia ter eleição, se não ia, 2020 foi um ano... Uma loucura. Foi um ano bem caótico, e eu acabei conquistando 2.907 votos em Porto Alegre, e fiquei com a segunda suplência, e já tive a oportunidade de assumir aí o mandato pelo Novo 2 vezes na Câmara de Porto Alegre. Que coisa boa, né? Poder ter essa representatividade que tu queria tanto, né? Ver quando tu era um guri, né? Que tu estava contando antes. Né? E isso é uma coisa que eu escuto bastante, assim, também. Eu converso bastante com o público LGBT, tenho conversado cada vez mais. A primeira vez que eu falei isso publicamente, né? Claro, eu me assumi para minha família com 18 anos, mas a primeira vez que eu falei publicamente sobre minha sexualidade foi no meu primeiro discurso como vereador. A gente assume o cargo, tem 5 minutos ali para fazer o nosso discurso, agradecimento, enfim. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso, que eu me sentia muito feliz em representar pessoas
que não se sentiam representadas pela bancada LGBT que a gente tem hoje lá na Câmara, que é majoritariamente uma bancada de esquerda. A esquerda domina essa pauta, ela tem uma hegemonia sobre essa pauta, não sem razão, porque foi o único grupo nos últimos anos que falava a respeito disso, né? Mas não, depois te interromper, agora uma dúvida que ficou para mim, assim, essa bancada que tem lá, existe essa divisão por partido, mesmo tendo essa causa, ou esse grupo acaba unindo os demais? Esse grupo, a bancada LGBT hoje da Câmara de Vereadores, elas são de vários partidos, né? Tem PT, tem PSOL, tem PCdoB, mas é só partidos à esquerda, né? Não tem ninguém fora da esquerda. Mas porque não quer ou porque não tem representatividade fora da esquerda hoje na Câmara. Quando eu assumi, eu era a representatividade fora daquele grupo hegemônico. E por isso que eu disse no meu discurso de posse que eu me sentia muito feliz em representar pessoas que não se sentiam representadas lá hoje, e não como demérito ao trabalho deles, porque eu respeito muito o trabalho que a esquerda faz nessa pauta, e reconheço que muitos dos avanços civilizatórios que a gente teve é por conta de a esquerda ter trazido esse debate. Eu posso discordar da forma, posso discordar do mérito em alguns pontos, mas reconheço isso. Mas eu me sentia feliz em representar essas pessoas que não se sentiam ali representadas, simplesmente por uma questão de visão de mundo, né? Não é porque não é porque eu sou LGBT e outras pessoas são LGBTs que elas têm que ter a mesma visão de mundo, e enxergar o mundo da mesma forma, e entender que o socialismo, a social-democracia é o melhor sistema econômico para a gente viver. Eu posso ser LGBT e defender o liberalismo econômico, defender a liberdade econômica, porque eu acredito, como indivíduo, que é isso que gera o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico inevitavelmente gera o desenvolvimento social. Só a partir do desenvolvimento econômico a gente terá desenvolvimento social, e só a partir do desenvolvimento social a gente emancipa o indivíduo, né? Então, como um liberal individualista que sou, eu acredito muito nisso, e muita gente às vezes me pergunta assim, mas quando e eu vou falar sobre isso esse ano na campanha, eu não posso me omitir de falar a respeito disso, porque isso faz parte da minha história, isso faz parte de quem eu sou, isso fez com que eu vivesse experiências que provavelmente eu não viveria se eu não fosse LGBT. E eu não tô me coletivizando quando eu falo, eu sou LGBT e represento pessoas que são. Não, eu tô pegando uma característica minha que me forma enquanto indivíduo, que outras pessoas também têm a mesma característica e se sentem representadas por mim pela mesma visão de mundo. Eu vejo hoje que essa pauta, ela tá muito polarizada entre uma esquerda que faz um discurso, às vezes, histriônico, e uma direita preconceituosa que não consegue debater esse tema. Então, o meu objetivo, quando eu falo a respeito disso, é também qualificar esse debate e trazer um outro ponto, um outro tipo de argumento, para a gente, quem sabe, fugir um pouquinho dessa dicotomia entre a esquerda e a direita coletivista, assim, para que a gente possa, quem sabe, conseguir avançar nessa pauta que não é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de direita, é uma pauta civilizatória de direito humano, de reconhecer as pessoas como elas são e de dignidade do indivíduo. Tu falaste agora do Novo, e o Partido Novo tem essa característica bem forte, né, de falar sobre a questão da econômica, a tua pretensão para frente. A gente não pode falar de plataforma, mas a gente pode falar de intenções. As bandeiras que tu vai levantar, assim, que obviamente tem a ver com o teu partido, né? O que tu pretende trabalhar? Claro. O que tu acha que é importante? Além de trazer essa representatividade, trazer essa qualificação do debate, tanto no tema da questão LGBT, quanto na questão de gênero, quanto na questão racial, eu vou trabalhar algo que é muito preso à minha história como advogado, que é o combate aos privilégios. Eu acho que a gente vive... Eu acho não, tenho certeza que a gente vive hoje no país dos privilégios, enquanto a gente tem aí a nossa população desempregada, as pessoas de baixa renda sofrendo com a inflação, pagando R$7 na gasolina, R$20 o quilo do café, pagando extremamente caro, enfim, os itens básicos da subsistência. A gente tem, por exemplo, desembargadores do Tribunal de Justiça recebendo no contra-cheque de maio R$70 mil, porque eles inventaram o auxílio mudança, o auxílio saúde, a gratificação por acúmulo de função, entraram com um pedido no CNJ que foi deferido para receber diferenças de subsídios de 2005 a 2009. Então, assim, enquanto a nossa população está sofrendo os efeitos da inflação, paga uma altíssima carga tributária, parte dela está desempregada, a gente tem uma elite do funcionalismo público que não é só a magistratura, a gente tem outras elites dentro do nosso funcionalismo público, no judiciário, no legislativo
e no executivo que vivem totalmente desconexos da realidade das pessoas. Então, é muito difícil combater essa pauta se não tiver coragem, se não tiver conhecimento técnico jurídico para fazer isso e se não tiver também um pouquinho de falta de vergonha na cara para ir lá e dizer para os caras: Coragem. isso aqui é um absurdo que está acontecendo. Eu fiz um vídeo de lançamento de pré-campanha onde eu me vestia de palhaço. Na frente do Tribunal de Justiça, na frente do Tribunal de Contas, na frente do Ministério Público, fui na frente do Piratini também. Esse foi o meu teaser de pré-campanha, assim. E curioso que, eu não vou dizer aonde, mas em um desses órgãos, tinha um policial militar ali na frente, e ele estava curioso com o que a gente estava fazendo, né? Ele olhava, e tinha um dos vídeos que eu jogava a pasta no chão, assim. E daí ele ficou olhando. Depois que a gente terminou de gravar, ele veio perguntar: tá, mas o que vocês estão fazendo aqui? Daí o Jonathan, que vai ser meu coordenador de campanha, disse: a gente tá gravando um vídeo sobre privilégios. Ele concordou com a gente, ele disse: tem que falar mesmo que é um absurdo, uma sacanagem o que estão fazendo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a pauta de combate aos privilégios é uma pauta que eu vou levar adiante. Eu já sou advogado em algumas ações judiciais contra isso. Eu entrei com uma ação popular contra esse pagamento de subsídios aos desembargadores e juízes. É óbvio que eu não venci, porque A maioria... Mas quem julga são eles próprios, né? Esse é um absurdo também. Eles mesmos julgam os próprios privilégios e eles mesmos criam os próprios privilégios. Então é muito difícil fazer esse combate. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é realmente expondo e constrangendo e falando para a população: olha o que está acontecendo. Enquanto tu tá desempregado, tu tá sofrendo o peso da inflação, tem desembargador recebendo 70 mil reais em contra-cheque. Um país miserável. Num país miserável. E claro, né, Simone, além disso, as pautas do Partido Novo: desenvolvimento econômico, redução de tributos, contenção de despesas, evitar o aumento do gasto do Estado. A gente vem de um histórico do Rio Grande do Sul, um histórico fiscal, onde a gente teve por mais de 5 anos o salário parcelado. A gente conseguiu agora, recentemente, botar isso em dia. Muita gente me pergunta: mas tu é do Novo, tu não gosta de servidor público. Eu não quero que o servidor público deixe de ganhar o seu salário. Eu quero que todo mundo que trabalha receba em dia seu salário. É inadmissível que alguém não receba em dia seu salário. Então, quando a gente fala na questão de redução do tamanho do Estado, a gente não quer de forma nenhuma prejudicar o serviço público, porque a gente sabe que tem serviços que são essenciais para a população. Mas é fundamental que a gente consiga controlar o gasto do Estado e para que a gente não volte a parcelar salários, a voltar ao patamar que a gente estava recentemente, e isso inevitavelmente passa por uma responsabilidade fiscal. Para que a gente consiga reduzir impostos, para que a gente consiga fazer com que a população sinta no bolso dela que está sobrando mais dinheiro, a gente também não pode deixar o Estado crescer, porque senão sempre vão buscar mais formas de tirar dinheiro do nosso bolso para entregar na mão da classe política, para entregar na mão dos governantes, para que eles possam distribuir para, quem sabe, até criar cada vez mais privilégios, né? Então é fundamental que o desenvolvimento econômico venha aliado também a segurar o gasto do Estado, a impedir que a irresponsabilidade fiscal volte a tomar conta do Rio Grande do Sul, como já tomou. Porque se isso não acontece, ninguém vai querer investir no Estado. Se ninguém quer investir no Estado, a gente não gera emprego, a gente não gera renda. Então a gente precisa voltar para a nossa realidade, enxergar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul para poder avançar e deixar... Hoje a gente tem no nosso hino: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, mas as nossas façanhas, elas já deixaram de acontecer há muito tempo. A gente precisa voltar a enxergar o Rio Grande do Sul em números e dados e ver, por exemplo, que a nossa educação está lá embaixo. A gente não consegue atingir os índices do IDEB. Quando tu falaste em parcelamento, me vem na cabeça a classe de professores, né? Parcelamento e tal. E eu ia comentar, a gente estava falando sobre economia, sobre a questão, porque não tem como não fazer o recorte da pandemia. Não tem como, né? A gente vem num período, inclusive, do governo federal, né, que sofre muitas críticas, mas que enfrentou uma pandemia, a gente não sabe como é que seria em outros cenários. A gente não tem como saber, né? Não tem como voltar. Mas que tem críticas ali, obviamente tu, que é um estudioso disso, deve saber melhor do que eu, analisar o próprio ministro Guedes e dizer: olha, mas isso aqui estava errado, poderia ser feito melhor, né? Até que ponto a gente pode botar na conta da pandemia? Tanto assim? Quantos % a gente pode botar na conta da pandemia, esse problema aí? Olha,
A pandemia, ela gerou uma inflação no mundo inteiro, né? Não é só o Brasil que passa por um período inflacionário, a gente passa por um período inflacionário no mundo inteiro. Muitos lugares ainda estão recuperando, e muitos lugares, por exemplo, os Estados Unidos pode aí buscar internamente um aumento, um investimento de 1 trilhão e jogar na economia para tentar recuperar ela. A gente não tem essa capacidade, né? O Brasil não tem essa capacidade de conseguir Não tem essa isso. flexibilidade financeira ou não tem coragem? Não tem essa flexibilidade financeira. Se a gente faz isso, a nossa inflação, que hoje está em quase 2 dígitos, ela vai para 20%, 30%, a gente vai viver uma realidade absurda no país. O governo federal, o que eu não gosto, principalmente da parte econômica do governo federal, é a terceirização de responsabilidade, né? A gasolina está muito cara, a culpa é dos governadores. Isso é algo que a gente tem ouvido ser falado há quase um ano já, porque o preço da gasolina foi lá em cima. A tentativa de interferência constante na Petrobras, a gente está indo para o quarto presidente da Petrobras, né? A Petrobras, desde 2016, mudou a sua forma de cálculo das tarifas para tentar se equiparar e se tornar competitiva no mercado internacional. O que o governo federal hoje quer é intervir na Petrobras para que a Petrobras pare de aumentar, porque está aumentando o barril do petróleo fora do Brasil, a Petrobras está acompanhando esse gasto. O governo federal não quer que a Petrobras faça isso. A gente, no Brasil, não enfrentou as grandes reformas que precisavam ser feitas. Foi aprovada a reforma da Previdência no início do governo Bolsonaro, mas era uma reforma da Previdência que já vinha do governo Temer. Ela ia acontecer. Bolsonaro ou Haddad, a reforma ia acontecer porque precisava acontecer. O Lula, muita gente esquece que o Lula fez reforma da Previdência também. Inclusive, foi a razão pela qual o PSOL surgiu. O PSOL surgiu na época porque o governo Lula pediu, a orientação do partido foi: todo partido vai votar a favor da reforma da Previdência. Alguns deputados federais na época se revoltaram com relação a isso, disseram: não, a gente não vai votar. Daí eles foram expulsos e fundaram um novo partido. Mas a Previdência foi reformada tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Foi uma reforma para sempre? Não foi. O Brasil vai reformar a Previdência de novo daqui a 10 anos. Vai precisar reformar a Previdência daqui a 10 anos, porque esse sistema ele é muito difícil de sustentar. Mas outras reformas que poderiam dar um alívio hoje nas contas públicas do país, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa, elas não foram levadas adiante por uma total falta de interesse do governo. E daí, de novo, vem a terceirização de responsabilidade. Eu não governo porque o STF não deixa eu governar. Isso também não é verdade. Isso também não é verdade. O jeito de perguntar se tu acreditava nisso. Não, eu não acredito nisso. Isso também não é verdade. E hoje a gente vive um outro cenário mundial, né? Que é a guerra na Ucrânia, né? A invasão da Rússia na Ucrânia, e que está gerando uma inflação alimentar no mundo. A Ucrânia é uma das maiores produtoras de grãos do nosso planeta, e isso inevitavelmente vai impactar também a questão da alimentação e vai pressionar o preço do alimento e vai continuar pressionando as economias de todos os países. Então, eu não acho que seja simplesmente uma responsabilidade do governo. Eu acho que existem fatores externos que têm contribuído para a gente estar num problema de inflação, de as coisas estarem muito caras, de a gente não estar conseguindo desenvolvimento econômico. E eu não acho que isso tenda a melhorar em 2023. Eu acho que, independente de quem assumir o Brasil a partir do ano que vem, vai ter um cenário internacional muito desfavorável. E a gente só não pode permitir que o populismo acabe ditando as regras no Brasil de novo, né? O Bolsonaro hoje começou a fazer toda essa movimentação de redução do ICMS porque ele quer jogar o Auxílio Brasil lá para cima. Ele quer tentar com o Auxílio Brasil segurar as pessoas para que apoiem ele nessa campanha. Eu cheguei a ler a seguinte manchete no jornal, na Globo, G1, que ele estava tentando alcançar as camadas pobres do Brasil, né? E trazendo esse tipo de proposta, que é uma proposta bem conhecida, né? Através dos partidos de esquerda. Não, né? O Bolsa... Pensando em governos passados. Veio do Bolsa Família. Primeiro foi aqueles programas do FHC, né? Que eram também auxílios e que o Lula uniu, tentou no Fome Zero. O Fome Zero não deu certo, então se criou um programa como o Bolsa Família. Agora o Bolsonaro mudou o Bolsa Família para Auxílio Brasil. São programas de transferência de renda
e que atingem uma camada da população relevante. Muita gente me pergunta, o Partido é Novo, por exemplo, é contra o Bolsa Família. Não, o Partido Novo não é contra programas dessa forma que atinjam pessoas em extrema vulnerabilidade. Eu comentei aqui no início que eu vim de uma família humilde. Minha avó fugiu de casa no final da década de 70 porque o marido batia nela com 5 filhos embaixo do braço. Se tivesse naquela época algo parecido com isso, que desse um suporte inicial para a família, talvez a minha mãe e as minhas tias pudessem ter estudado e ter se dedicado mais ao estudo. Minha mãe foi se formar agora, com 54 anos de idade. Não conseguiu se formar na época. E o teu pai, mas eu queria saber do link do teu pai, né? Porque a gente tava falando, Brasil, país miserável, Estados Unidos, né? A economia ali que também está sofrendo os efeitos da pandemia, inclusive da guerra. Que bom que tu trouxe, eu estava esquecendo disso, muito importante, né? Tá difícil para o mundo inteiro e vai ficar muito pior, porque essa guerra ainda tá longe de acabar. E como é que é a vida do teu pai? Ele foi embora lá fugindo dessa miséria aqui? O meu pai, ele foi embora do Rio Grande do Sul no início dos anos 2000, foi para Salvador, tentou empreender em Salvador, não conseguiu, não deu certo, o negócio dele acabou não dando certo lá, ele voltou para Porto Alegre e na época ele tinha alguns amigos que estavam nos Estados Unidos e ele então pensou assim, eu vou tentar a vida na América, vou tentar a vida lá para ver como é que vai ser. E ele mora lá há 21, 22 anos já. A gente não se vê pessoalmente desde que ele foi embora. Não conseguiu ir lá? Eu não consegui ir lá, sempre teve a questão da faculdade. Teve a faculdade, depois a política, eu tô nessa batalha aí já faz 5 anos quase, desde 2016, mais até. E o pai também não pode vir para cá. Então, mas assim que eu puder, eu vou lá visitar ele. E tem como trazer alguma coisa de lá? Tipo assim, coisas que ele te comenta sobre a política de lá. Obviamente são universos totalmente diferentes, mas o que dá para trazer das experiências que o teu pai vive lá? Sendo um cidadão, enfim, vivendo naquele lugar, de política que é feita lá. Tem alguma coisa que dá para trazer de exemplo para o Brasil? Que seja factível, né? Claro. Olha, eu sonho o dia em que o Brasil vai se transformar em uma federação de verdade, por exemplo. A nossa história é a história de um país centralizado, né? A gente era um império, a gente era uma coisa só, e depois o Brasil se transformou em várias unidades da federação que hoje formam o país. Mas os nossos estados não têm autonomia nenhuma. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode legislar sobre questões sensíveis, como, por exemplo, a legalização ou regulamentação das drogas. O Rio Grande do Sul não pode fazer isso. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. O meu pai, ele morava no estado de Massachusetts. Hoje ele mora no estado da Califórnia há uns 4 meses. Foi tentar a vida na Califórnia, foi tentar melhorar a qualidade de vida dele. Queria ir para onde tinha mar, tinha um clima melhor. Lá no Massachusetts é muito frio. E o pai fala que existem legislações e questões de cada estado que é muito diferente as realidades são muito diferentes. Então, eu espero que o Brasil um dia consiga enxergar o seu tamanho e consiga ver que muitas vezes a realidade e a cultura do Rio Grande do Sul é uma realidade, uma cultura diferente, por exemplo, do Rio Grande do Norte. São realidades, são culturas diferentes. Esse é um exemplo. A gente tem também nos Estados Unidos algo que acontece aqui no Brasil, em menor escala, mas que a gente começou até com a Lei 13.019, que começamos a fazer parcerias. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um sistema de voucher. O Estado compra uma vaga, compra um ticket, entrega e diz para a família, tu pode escolher tais e tais escolas para colocar o teu filho para estudar. Isso dá certo em diversos estados. Não são todos os estados que têm esse tipo de política, mas isso acontece lá. Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente começou a fazer trabalhos mais ou menos nesse sentido, onde o recurso é público, mas ele é entregue para uma organização social sem fins lucrativos e que, por exemplo, oferece educação infantil. Se não fosse esse tipo de parcerização em Porto Alegre, por exemplo, o nosso déficit de vagas em creches, que é de 6 mil, hoje seria de 12 mil, de 15 mil, porque a gente tem 213 instituições em Porto Alegre que fazem esse serviço, ou seja, a educação é pública, mas ela não é estatal. E isso tem começado a crescer no Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde. Muita gente fala assim, mas que absurdo,
tudo dentro do Estado, tem que ser o Estado que faz tudo. Mas as parcerizações, inclusive, começam a permitir que a qualidade do serviço melhore, que mais pessoas sejam atingidas, porque o recurso é entregue para quem tem no final ali a decisão de investimento do recurso é diferente de alguém, por exemplo, que vem da política, que vem ligado a algum governo, a algum partido político. Então, são coisas que a gente começou a implementar no Brasil também, que vem como exemplos de fora, que vem de outros países, não só dos Estados Unidos, outros países no nosso continente já fizeram políticas desse tipo. E fora a questão tributária, né? Eu acho que algo que os Estados Unidos faz diferente do Brasil é a tributação. Hoje o Brasil tributa consumo, serviço e renda. A tributação sobre consumo e serviço nos Estados Unidos, ela é praticamente inexistente, o que torna as coisas mais baratas lá, né? Hoje, isso é outra distorção que acontece no Brasil. Uma pessoa que ganha um contra-cheque, por exemplo, de 70 mil reais, e uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela chega no supermercado e o valor do produto que ela vai comprar é igual para os dois. Mas quem sente muito mais isso é quem ganha um salário mínimo, não quem ganha no contra-cheque 70 mil reais. Então, esse tipo de divisão e inclusive, a distribuição de recursos entre as unidades de federação dos Estados Unidos também acontece de forma diferente daqui. Então, a gente tem muito que evoluir, tem muito que aprender, mas também tem coisas que a gente não... coisas como aprender a não fazer, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Eu acho que conseguir olhar para fora, às vezes, e ver o que dá e o que não dá certo em outros países, a gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode olhar para a América do Sul, Simone. A gente pode olhar o exemplo da Argentina aqui, que vem de um período histórico de uma política econômica desenvolvimentista, uma política econômica voltada para a esquerda e que tem jogado o país na miséria. A Argentina, infelizmente, é um país que vive na miséria, como vive a Venezuela e como vive em outros países. Então, assim, conseguir olhar para fora da nossa bolha, enxergar o que acontece em volta e tentar trazer isso para o Brasil. Mas, infelizmente, eu acho que eu não sei se a política está qualificada a ponto de a gente conseguir fazer esse debate. Porque a gente tem uma polarização em que as prioridades e os focos de cada um dos lados é totalmente diferente, né? A gente não consegue, muitas vezes, amadurecer um debate, fazer um debate sério sobre coisas, por exemplo, como a reforma administrativa. O governo propôs a reforma administrativa, o Partido Novo apoiou a reforma administrativa, o Partido Novo tentou incluir o judiciário na reforma administrativa, e os dois lados, cada um grita de um lado. Ah, aqui à direita eu quero defender a polícia, eu quero defender o exército, eu quero defender as corporações militares. A esquerda não, a esquerda quer defender o servidor público do judiciário, quer defender o servidor público do executivo, cada um quer defender o seu, mas ninguém consegue olhar para as pessoas, para os indivíduos, para as pessoas, para o dia a dia. E perde-se muito tempo discutindo pouco tempo se realizando e fazendo coisas, né? A gente está num momento extremamente urgente, né? De tudo. Eu acho, tu entraste com 16 anos, né? Para a política, né? Comecei, se filiou, né? Começou a entrar mesmo foi com 27, né? Porque, assim, muita gente... tu entrou na política com 16? Não. Eu digo assim, eu entrei na política, eu botei a minha cara e vinculei a minha imagem, o meu rosto com a política o dia que eu tinha certeza de que o que eu estava fazendo estava me representando, e que foi daí, a partir do Livres, a partir das ideias liberais que eu defendo hoje, e do Partido Novo também, que eu tenho um imenso respeito e admiração pela instituição que é o Novo e por tudo que o Novo tem feito de diferente na política. Foi aí que eu realmente, tipo assim, não, eu acho que aqui eu tenho espaço para fazer esse debate qualificado, e esse debate a gente faz, inclusive, dentro do partido, né? O Partido Novo é um partido que por seus princípios, por seus valores, ele tem liberais, ele tem pessoas mais conservadoras, mas a gente consegue fazer um debate interno, consegue discutir, consegue debater e consegue também respeitar o outro, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Eu posso tranquilamente ter um colega de partido que é mais conservador, que tem uma visão de mundo um pouco mais conservadora do que a minha, e ele respeita eu enquanto uma visão mais liberal, uma visão de maior abertura, inclusive na pauta dos costumes, e a gente convive plenamente bem, porque o que a gente defende também, ao fim e ao cabo, é
a redução do tamanho do Estado, é o controle da despesa pública, é a liberdade econômica, e daí é consenso entre os dois. A liberdade econômica, inevitavelmente, gera a emancipação do indivíduo e que as pessoas consigam também se olhar enquanto indivíduos e cada vez ser menos dependentes do Estado. E aí, eu acho bem interessante uma coisa que tu trouxe agora, que já é uma pauta antiga, sobre a questão da liberdade, né, de cada governador, porque nós temos um país, né, geograficamente gigante, né? Então, realmente é um universo no Rio Grande do Sul que é totalmente diferente do universo lá, né, do Nordeste, por exemplo. Então, realmente, se tivesse uma liberdade para que fizesse política, né, financeira diferente em cada lugar, seria mais interessante, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, o governador do Rio Grande do Sul, hoje, ele é um grande gestor da folha de pagamentos, que é o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul é uma grande folha de pagamentos e o governador tem que se equilibrar ali para ver como vai pagar essas pessoas que têm que receber o seu salário porque dependem dele para viver. Mas isso acaba gerando no próprio Estado diversos problemas. Por exemplo, investimento de infraestrutura. A gente está muito defasado em comparação a estados como Santa Catarina, por exemplo. A nossa infraestrutura está muito precária. Por que está precária? Porque falta dinheiro para investir em infraestrutura. A gente não consegue separar esses recursos para investir porque o que entra no caixa, ultimamente, tem sido utilizado para pagar a parcela do salário que está atrasada. Então, assim, a gente tem a questão da dívida com a União, por exemplo. O Rio Grande do Sul, felizmente, finalmente entrou no regime de recuperação fiscal. É algo que vai dar um respiro financeiro para o Estado. Mas a gente não pode esquecer que esse período de recuperação fiscal vai acabar. E a gente vai ter que voltar a pagar os juros. Então, o que vai acontecer nesse período? Que tipo de governo a gente vai ter? E essa questão de distribuição tributária, enquanto a gente não fizer uma reforma tributária de verdade e que consiga olhar para os estados e separar fazer uma divisão correta do bolo tributário, a gente vai continuar patinando, vai continuar sofrendo e vai continuar entregando muito mais dinheiro para a União do que a gente recebendo, que é o que efetivamente acontece, né? O Rio Grande do Sul tem uma participação no PIB do país e recebe em contrapartida muito menos. Muito menos. É claro que isso impacta no Estado, mas essa independência ela também atinge até a Assembleia Legislativa, né, Simone? A gente, por exemplo, não pode legislar a respeito de questões como o casamento LGBT, por exemplo, a união de pessoas homossexuais. Hoje a gente tem isso, inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também. Hoje essa pauta ela foi decidida pela STF. O legislador não legislou sobre isso. O Congresso Nacional se omitiu desse tema. Ele não fala sobre isso. Não existe esse debate no Congresso Nacional. Não existe uma lei que resguarde e garante o direito das pessoas. Então, a gente está à mercê, inclusive, da composição do STF. Se em algum momento a composição do STF muda e se em algum momento o STF é provocado nesse sentido, a legislação pode prejudicar todos os LGBTs, porque o STF pode decidir que já não é mais a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo e acha que o texto da Constituição tem que valer. Porque o que eles fizeram foi interpretar a Constituição, né? A Constituição fala em união civil entre homem e mulher, e o STF fez uma interpretação ampliativa disso para dizer, não, a Constituição diz isso, mas a gente é uma interpretação de civilização, inclusive civilizatória, de que não, as pessoas adultas podem celebrar contratos de união e reconhecer os seus efeitos civis. Mas se o Congresso não legislar sobre isso em algum momento e a gente não tiver essa segurança da lei, e eu acho que a lei serve para muitas coisas, mas ela não serve para outras também, né? Proteger as pessoas perante o Estado é um dos papéis da lei. Nos proteger a nossa liberdade, proteger a nossa vida, proteger a nossa propriedade. Para mim, é essa a função da lei. A lei tem como objetivo fazer isso. Qualquer utilização da lei fora desse escopo é o que o Bastiat chama no seu livro de uma perversão da lei. E ao perverter o objetivo da lei, a gente acaba colocando em risco outras das nossas várias liberdades, inclusive a nossa liberdade de usufruir do nosso próprio dinheiro, porque eles também usam a lei para nos roubar e para tirar dinheiro do nosso bolso. Então, eu sou muito a favor, que, claro, eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu não vou legislar a respeito desse tema, nem poderia, não sou o tipo de
Eu não serei o tipo de político que propõe uma lei só para aparecer no jornal e dizer, o deputado propôs Mas não uma vai lei. passar nunca, não vai Não vai dar passar certo, porque não hoje, é talvez, né? inconstitucional. Eu não posso legislar sobre isso. Mas eu quero muito ver o Congresso Nacional legislando a respeito disso, a união civil, a adoção de crianças por casais homossexuais é algo que a gente também hoje depende do judiciário. É uma questão civilizatória, a gente viveu esses casos recentes nessa semana a respeito da menina de 11 anos e da artista da Globo. Então, assim, a gente precisa avançar nesses temas também. Muita gente diz, não é a prioridade. Realmente, talvez não seja a prioridade do país, talvez a gente tenha que fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, mas enquanto se debate tantas outras coisas, a gente vai falar sobre tantas outras coisas que também não são prioridade, que reconhecer os direitos das pessoas não é nada mais do que trazer o nosso país para o século XXI, né? E a gente não pode abrir espaço para que aconteça no Brasil coisas que acontecem, por exemplo, em alguns países próximos aqui, como na Guatemala. A Guatemala aprovou uma legislação anti-LGBT, de perseguição de uma... Eu falei antes, né, da esquerda histriônica, histérica, da direita preconceituosa. Na Guatemala, a gente tem uma direita preconceituosa. Uma direita que dominou as instituições, dominou o país, que está muito perto, se já não é uma ditadura também, e começou a passar pautas de costumes para perseguir as pessoas. E isso me chama muito a atenção, assim, porque a gente tem a esquerda que quer usar o Estado, muitas vezes, para distribuir a miséria, para impor as suas questões, e a gente, às vezes, tem essa direita preconceituosa, essa direita nacionalista, que muitas vezes fala em liberdade econômica, muitas vezes usa alguns chavões a respeito da liberdade, mas ela não tem vergonha nenhuma em usar o Estado para proteger aquilo que ela entende como moral e bons costumes. E acho que aí é que entra a diferença de por que eu, como liberal, não consigo me enquadrar nem na esquerda nem na direita. Para a galera da direita, eu estou à esquerda deles. E para a galera da esquerda, certamente eu estou à direita deles. O Bastiat era chamado na França e no parlamento francês como um inclassificável, porque não conseguiam dizer se ele era de direita ou se era de Isso esquerda. e era provavelmente dito de forma pejorativa, né? Quando tu De fala, forma pejorativa. eu já olho com outros olhos. De forma pejorativa. Então, assim, é por isso que qualificar esse debate, como eu falei antes, é muito importante, assim, para que a gente consiga entender o que são pautas civilizatórias, pautas de reconhecimento do direito das pessoas como indivíduos, e para que a gente consiga fugir um pouco dessa coisa histriônica, assim, por exemplo, na Câmara de Vereadores, agora recentemente de Porto Alegre, teve um debate sobre a linguagem neutra. Eu entendo a questão do debate da linguagem neutra, mas a esquerda falava como se a Câmara aprovasse aquele projeto, teria sangue de LGBT nas mãos dos vereadores que propuseram ele. Ao mesmo tempo que a galera que propôs esse projeto diz, não, nós estamos fazendo isso porque nós temos um apego à língua portuguesa. Nenhum dos dois está falando a verdade. Nenhum dos dois está realmente falando a respeito disso, a respeito do que realmente é verdade. Primeiro, a linguagem neutra não vai salvar as pessoas. O Brasil não consegue alfabetizar essas crianças. A gente ficou com 2 anos de escolas fechadas. O nosso índice de alfabetização caiu absurdamente. É realmente prioridade debater a questão da linguagem neutra? A gente não tem outras prioridades para falar a respeito disso, para falar de respeito, para falar de tolerância. E esse discurso aqui, ele automaticamente gera uma reação aqui. E não é uma reação de tolerância, não é uma reação de respeito. É uma reação de, não, se tu tá fazendo isso, eu vou enfrentar o que tu tá fazendo, porque a gente tá numa guerra cultural aqui. Tu quer sexualizar as crianças e eu protejo a família e eu não quero fazer isso. É claro que é importante tu trazer o respeito e a tolerância, e é claro que é importante tu proteger a família como instituição. Eu reconheço esses dois lados, mas eu não acho que esse debate sobre a linguagem neutra seja um debate fundamental e que vá mudar a realidade do Brasil hoje. Eu tenho uma amiga trans que é professora na rede pública e eu fui perguntar para ela, tipo, essa é a minha visão, tu acha que eu tô errado? Tipo, eu tô sendo preconceituoso? Daí ela disse, não, tu está certo. E e ela fez a transição durante quando ela já estava dando aula. Uhum. E ela me disse, os meus alunos me acolheram desde o primeiro dia que eu falei para eles que eu estava fazendo a transição.
E eu mais sofro preconceito são dos professores, dos meus colegas professores, não são das crianças, não é da família das crianças, são dos meus professores. Então, assim, o respeito, a tolerância, tudo isso a gente busca a partir do diálogo, a gente busca, assim, falando a respeito dos temas, mas não é impondo e trazendo como se uma pauta como essa, por exemplo, fosse uma questão de vida ou morte, quando a gente não consegue alfabetizar as crianças na escola, o Brasil não consegue alfabetizar, a gente tem mais de 6 mil crianças em Porto Alegre fora da educação infantil, que é muito importante no desenvolvimento. A gente tem uma série de índices para melhorar absurdamente, porque senão a gente vai continuar formando pessoas que não têm o mínimo de conhecimento em português e matemática. E essa realmente não deve ser a prioridade. É claro que precisamos falar sobre isso. É claro que, por exemplo, dias como o de hoje, dia 28 de junho, é importante para a gente falar a respeito disso, sim. A gente precisa combater o discurso preconceituoso, sim, mas não é tentando impor esse tipo de pauta, que também é uma pauta de costumes, né? Também é uma tentativa de flexibilizar os costumes na marra, que a gente vai combater o preconceito. Pelo contrário, isso só vai gerar mais preconceito. Que bom que essa tua fala no dia de hoje, queria te agradecer por ter trazido esse tema e ter colocado a tua história de vida também junto. E aí, pensando em tudo que a gente conversou até agora, quanta coisa para fazer, né? Quanto problema nesse país aí, maravilhoso, mas quanta coisa para fazer, né? E que coragem de quem se coloca na política. Eu sempre falo isso com todo mundo que eu converso, que está ligado à política, que está disposto, tu agora é pré-candidato a deputado estadual, né? Vai continuar batalhando ali, né? E vai enfrentar novos desafios. Eu te desejo muita sorte nessa tua caminhada. E que bom que tem gente falando sobre essas pautas tão importantes, como as que tu trouxe aqui hoje, principalmente da LGBT, que é uma das coisas que o país é extremamente mal visto pela maneira como trata essa população toda, né? Todas as outras, né? Mas principalmente essa. E no dia de hoje, 28, conversar contigo sobre isso tem sido bem esclarecedor. Inclusive, é legal ouvir de ti essa parte final que eu não tinha conhecimento e a tua opinião sobre esse assunto. Legal, obrigado, Simone. Eu me sinto muito. Hoje eu me sinto totalmente livre para falar a respeito disso. Assim, eu encontrei no liberalismo não só uma ideologia política, mas um estilo de vida, uma forma de me relacionar com as pessoas. Eu digo que o liberalismo ele é talvez a noção mais radical da tolerância, porque eu consigo conversar contigo, tu pode me dizer algo que eu não vou concordar, mas eu vou te respeitar absolutamente. E eu aprendi muito nesses últimos anos, e inclusive sobre o dia de hoje, 28 de junho, que a história do movimento LGBT também é uma história de resistência contra o Estado. O Stonewall nada mais foi do que a coerção do Estado, através da polícia, indo lá num bar tradicional, tentando prender as pessoas que simplesmente estavam manifestando algo delas próprias como indivíduos, e elas foram presas, e então a comunidade LGBT se formou e se revoltou contra isso. E a gente ainda sofre hoje, no Brasil, sim, mas em outros lugares do mundo, muito mais. A gente tem no Oriente Médio, por exemplo, é crime ser LGBT. Pessoas morrem por serem LGBTs. Mulheres são apedrejadas por serem LGBTs. Na Rússia, LGBTs não podem se manifestar e não podem falar. Então, a gente tem no mundo inteiro muito que crescer, muito que avançar. E, inclusive no Brasil, a gente precisa ter mais tolerância, ter mais respeito e ter dados para fazer política pública. Não se faz política pública sem dados, né? A gente, no Rio Grande do Sul, agora vai começar o censo da população LGBT, o que é algo muito legal e que a gente vai poder... né? vai conseguir poder enxergar onde as pessoas estão, né? Para poder, então, definir quais as políticas públicas mais adequadas para trazer para as pessoas mais segurança, porque eu acho que, e é isso que eu escuto muito também, né? Ah, tu como LGBT tem o quê? Eu tenho medo. As pessoas não podem ter medo de ser quem elas são, as pessoas não podem ter medo de manifestar a sua individualidade, e se as pessoas têm medo de serem quem elas são, então isso contraria um dos princípios mais básicos do liberalismo, que é a liberdade, que é a vida, e a gente tem que proteger a liberdade e a vida. Juan Saavedra, muito obrigada por ter vindo visitar a nossa redação aqui e trazer esse tema tão importante. Parabéns aí pelo teu trabalho, né, na Câmara, no Legislativo de Porto Alegre, né,
mesmo que curto, né? Mas parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu discurso e boa sorte na tua pré-campanha. Obrigado, Simone. Volta aí para conversar com a gente Por quando tu favor. tiver já favor. candidato, trazendo as propostas para a gente divulgar para o pessoal. Com tá certeza. bom? Mais uma vez, muito obrigado por me receberem aqui. Obrigado Isso, pelo foi um papo. prazer.